Estamos aqui para mais uma rodada de leituras do Prolegômenos para Ontologia do Ser Social, de Jorge Lukács. Estamos fazendo uma leitura e comentários críticos desse texto, que é um texto seminal para nós discutirmos uma ontologia do ser social, né? Uma perspectiva ontológica do marxismo. É uma ferramenta importante até para nós pensarmos os diversos problemas, tanto da objetividade como da subjetividade do trabalho vivo. Estamos aqui, então, com o professor Dr. Matheus de Castro, da Unesp de Assis, também faz parte aqui desse grupo de leituras, e vamos fazer a nossa leitura, né, Matheus? Vamos lá. Giovanni, nós paramos na página 239. Marx descreve de maneira semelhante, é isso? A acumulação primitiva? Perfeito, é por aí mesmo. Então, vamos lá. Então, ele termina falando aqui de como a barbárie inaugura a civilização, né? Citando aqui o texto do Engels, né? Que o fim da antiga sociedade tribal vem a partir dos interesses mais baixos, né? Cobiça, grosseira, desejo brutal de prazer, avareza, enfim, egoísmo, roubo, estupro, astúcia, traição. Ele vai citando tudo isso e aí ele passa para essa parte que nós vamos ler agora. Perfeito. Marx descreve de maneira semelhante a acumulação primitiva, que é igualmente um ponto de mudança progressivo. Apenas esses extremos do desenvolvimento desigual, mas que promovem tendencialmente as bases sociais do progresso, produzem o fundamento e o cenário próprios do ser, para que os homens façam eles próprios a sua história, e que, em última análise, sejam, e especialmente, possam tornar-se os autos criadores de sua própria generidade. Esse fenômeno importantíssimo na história do gênero humano permanecerá incompreensível enquanto não o contemplarmos à luz da ação conjunta de séries causais econômicas sociais, que em sua totalidade possuem orientações básicas, mas não fins em suas realizações, e das relações humanas por elas provocadas, que só devido a esses processos podem ocorrer, mas, sendo resultados involuntários, são considerados objetos de novas decisões humanas. Pensemos aqui também no complexo da personalidade humana. Mostramos como esta emerge do desenvolvimento social objetivo, cuja crescente complexidade coloca os homens diante de decisões alternativas, sempre mais variadas e heterogêneas entre si. E com isso forma nelas um campo de possibilidades que todo homem singular é capaz de dominar apenas pela formação da própria unidade interna, dinâmica de seu ser, como personalidade. Essa determinação econômica social, sempre crescente, destaca, de um lado, esse desenvolvimento da personalidade como tendência dominante, e de outro, considerada imediatamente, ela não é senão uma destruição daqueles vínculos naturais originários, que se tornaram cada vez mais inibidores do desenvolvimento da produção. Portanto, o ponto de partida imediato da origem do desenvolvimento da personalidade humana repousa nesse recuo das barreiras naturais, que, como pudemos ver antes, transforma a relação da pessoa singular com a sociedade como campo de sua existência
e atividade em algo fundamentalmente casual, na medida em que as categorias de classe são mais ou menos naturais, da casta até o estamento, perdem economicamente sua base de existência social e confrontam a pessoa singular casualmente produzida imediatamente com a sociedade. A classe, no sentido verdadeiro, estrito, já é produto dessa socialização da sociedade. Portanto, nesse sentido, é qualitativamente distinta de diferenciações anteriores, socialmente contrapostas. Ela não substitui a confrontação da personalidade casualmente formada com o conjunto da sociedade, por meio de mandamentos e proibições, nascidos de um vínculo social ainda natural, mas pode conferir precisamente às reações da pessoa singular, casualmente criada na sociedade, impulsos para a intensificação omnilateral. Portanto, é o processo de desenvolvimento social em seu conjunto que produz tais formas singulares, subjetivas e objetivas em si heterogêneas, mas indispensáveis para o funcionamento de tal formação. Objetivamente, a pessoa singular se torna, assim, portadora do progresso social, mas de uma maneira tal que nem a totalidade das respectivas formações, nem os complexos e processos singulares que o constituem, podem emergir sequer à sombra de uma intencionalidade, de uma teleologia geral. Muito bem. Olha só, eu tô acompanhando a leitura aqui pela edição, é a mesma edição da Boitempo, mas parece que ela é do e-book. Porque você está lendo, quer dizer, é a mesma coisa. Agora tem algumas passagens que são diferentes. Por exemplo, logo acima diz assim, ó, objetivamente, o ser humano singular se torna assim portador do progresso social. Mas aí, onde você está lendo, que deve estar lendo no livro, né? Não é ser humano, é a pessoa humana, né? Pessoa singular. É pessoa singular. O que faz uma diferença grande entre você falar em ser humano e pessoa, né? Mas eu não sei o que foi que houve, né? Porque deveria ser a mesma coisa, mas não é. Isso é muito curioso. Mas, no geral, é isso. Você teria alguma coisa para comentar nesse parágrafo longo aqui do Lukács? A Giovanni, ele está trazendo de forma explícita a questão da personalidade aqui, de novo, né? Ele volta a ela de uma forma explícita para tentar articular aquilo que ele vem trabalhando aqui, né? Que é a questão da casualidade e a questão da teleologia, né? Por mais que haja uma teleologia, o nexo por trás do desenvolvimento da genialidade, o nexo por trás são dos processos causais. O por teleológico não é um processo, né? Ele é um fenômeno, um fato que se expressa aí no momento da objetivação, de uma objetivação mediada, enfim, pela finalidade, né, pelo reconhecimento das determinações causais que chegam até essa pessoa singular naquele momento, que vai reconhecer a possibilidade dessa objetivação na matéria, na materialidade da realidade, seja num produto, seja na sua finalidade,
E essa teleologia, essa finalidade, ela é assumida como objetivo dessa ação que vai colocar esse produto, né? E que vai pôr em movimento novos nexos causais. Agora, todo esse processo tem uma unidade. Essa unidade é da personalidade humana, né? Essa unidade que permite que esses seres singulares e, ao mesmo tempo, seres sociais de uma generidade, né, do ser social, se articulem nessa identidade e não identidade, né? Porque há sempre a colocação de um novo, um desenvolvimento, há sempre o momento da teleologia, da escolha das determinações, de uma possibilidade de resposta, né? A escolha de uma finalidade, mas que vai manter, sem dúvida, né, esses nexos causais em movimento, vai pôr em movimento novos nexos causais e manter esse devir dentro do processo histórico, articulando esses complexos que compõem o ser social, né? Que não é só um ser social, puramente, no sentido de que ele tem ainda, por mais que ele faça o recuo das barreiras naturais, ele sempre vai continuar tendo na sua base um ser biológico e um ser inorgânico, né? Então, ele está construindo toda essa articulação no sentido de expor para a gente aquilo que desde o começo nós estamos falando, desde que nós começamos essa leitura dessa parte aqui, que é essa unidade, né? Essa unidade desse complexo do ser social, que se articula com outras unidades, com outros complexos que existem na realidade, né? Então, a personalidade como essa unidade interna, né? Essa unidade interna que permite o desenvolvimento desse ser social, né? Um desenvolvimento dessa generidade que já está aí, que está vindo, né? Nesse processo causal, que não é um processo teleológico, é um processo causal, é um processo de uma causalidade. Exato. Aí é o ponto que o Lukács agora ele está entrando nessa reflexão sobre o complexo da personalidade humana. Eu acho isso muito interessante, porque aqui ele vai ter que articular essa dialética, né, entre teleologia e causalidade, né, entre liberdade e necessidade, aquilo que está inclusive nas bases ontológicas que nós lemos, que é a dialética do trabalho, né? Agora, é o princípio, né? Quer dizer, os homens, né, fazem a sua própria história, né? Esse é o princípio fundador dessa perspectiva ontológica, né? Os homens fazem eles próprios a sua história. Quer dizer, eles são autocriadores de sua própria generalidade. Aí Lukács entra com um conceito que não estava lá quando Marx falou aqui no 18 Brumário, né? Os homens fazem a história e tal, mas ele já está falando aqui autocriadores de sua própria generalidade, né? Entendendo a generalidade como sendo ela sendo em si, para si, sendo muda, ou então ela está num patamar aí não mais muda, né? Mas generalidade é o tema que ele tá pensando aqui, o desenvolvimento do gênero, né? O desenvolvimento do gênero não é o desenvolvimento da classe, importante, embora ele faça referência à classe, né? Ele faça referência aqui à classe no sentido verdadeiro, estrito, né? Que é produto dessa socialização da sociedade, né? E ela já é qualitativamente distinta, por exemplo, de outras diferenciações anteriores que havia, casta, estamento e tal. Então, isso aqui também não é novidade, porque o Marx e o Engels eles falaram isso na ideologia alemã, já falam dessa questão, mas
o que é novidade aqui é o que o Lukács ele está pensando, que esse processo de desenvolvimento social ele é o desenvolvimento do gênero, que é o desenvolvimento da personalidade humana. Isso aí é um ponto, esse aqui é um ponto interessante, porque ele já puxa aqui para essa discussão da personalidade humana, da pessoa, né? Da pessoa. Falar em pessoa humana é uma coisa meio redundante, né? Porque existe pessoa animal, né? Quer dizer, aí você me corrija, Matheus, mas eu acho que só o homem tem personalidade, né? Só os humanos, né? É, os, Eu acho que sim. você, porque essa questão da pessoa, aí entra que o Lukács ele não coloca aqui uma reflexão mais a fundo sobre o que é que ele entende por pessoa. Mas viu, Giovanni, Pode talvez ele coloque essa redundância, até para pensar naquele sentido de que o trabalho, como momento do salto ontológico para o ser social, ele é um primeiro momento. O homem vamos dizer assim, a ontologia, o salto ontológico não está completo, né? É o começo. Talvez é nesse sentido, né? talvez seja nesse sentido, no sentido de esse próprio desenvolvimento da pessoa, ele é processual, né? Quer dizer, a pessoa não nasce feita, né? Quer dizer, É, a formação da personalidade humana no sentido da generidade, né? Quer dizer, isso aí é resultado de um desenvolvimento é, é social objetivo, com uma exatamente crescente aquilo, complexidade. aquilo que o Marx vai chamar de omnilateralidade, né? Que ele até retoma aqui, intensificação do omnilateral, né? Ele já está pensando aí, então, nesse caso, já está pensando no comunismo, porque É, essa formação ela é resultado de uma crescente complexidade que coloca os seres humanos diante de decisões cada vez mais variadas e heterogêneas entre si. Quer dizer, esse processo ele é um processo contraditório, né? Mas ele tem essa característica de ser um processo onde, né? Quer dizer, o ser, né? O ser, quer dizer, o homem, né? Os humanos, né? São seres que dão respostas, né? Quer dizer, eles dão respostas frente a essas decisões, frente a alternativas que são postas pelo desenvolvimento, esse desenvolvimento, essas possibilidades da, do desenvolvimento econômico-social, né? Aí ele coloca aqui essa contradição aqui, olha só, se bem que não é uma contradição, sim. Ele diz assim: essa determinação econômico-social, sempre crescente, destaca, de um lado, esse desenvolvimento da personalidade, né, que é uma tendência dominante, aí é mais uma tendência dominante, quer dizer, você tem o desenvolvimento do gênero, o desenvolvimento social, né, quer dizer, é uma tendência dominante, esse desenvolvimento da personalidade, e de outro, você tem uma outra um outro desenvolvimento, que é a destruição dos vínculos naturais originários, que se tornaram cada vez mais inibidores do desenvolvimento da produção. Quer dizer, essa questão da destruição dos vínculos naturais originários, quer dizer, você vai desenraizando as pessoas, né? Aqueles vínculos originários, vínculos naturais originários, vai ser, né, que vão inibindo o desenvolvimento da produção, quer dizer, nisso o capitalismo ele é superior a qualquer outro modo de produção, né? É o que caracteriza
esse desenvolvimento aqui que ele coloca, né, da personalidade, né? Quer dizer, é um ponto importante esse desenvolvimento da personalidade humana repousa nesse recuo das barreiras naturais. Aí, quer dizer, é a primeira vez que agora, né, que esse desenvolvimento da personalidade humana ele faz parte do processo civilizatório, né, que é o recuo das barreiras naturais. Isso é que é interessante, embora, né, não está presente ainda aqui nesse momento a cadeia de estranhamento. Porque se ela tivesse, vamos dizer assim, né, não é bem assim, né? Origem e desenvolvimento da personalidade humana repousa nesse recuo das barreiras naturais. Quer dizer, não é bem assim, porque o estranhamento, na minha leitura, né, ele coloca um elemento também de onde você não tem o desenvolvimento, você tem, pelo contrário, né, a degeneração da personalidade humana nas condições de um sistema do capital, né? Quer dizer, o Lukács ele está num nível de abstração muito alto, ele não está colocando ainda essas, né? Embora ele dê essas vezes dessa abstração para falar, por exemplo, na classe, mas ele está num nível assim daquilo que seria, né, das possibilidades, né, do desenvolvimento do gênero, né, desse ser da pessoa, né, o portador do progresso social. Quer dizer, essa ideia de progresso social, que é outro elemento bem que é contraditório, né? Que é claro que ele não é o momento que ele vai estar discutindo, né? Muito provavelmente ele vai falar isso daí. Eu estou aqui só problematizando porque é um processo contraditório. Todo esse desenvolvimento aqui, né? Senão nós vamos cair um pouco assim, uma certa ilusão, né? De que quando se fala em progresso social, né? No século XXI, realmente é uma coisa muito complicada, porque o que nós vemos só todos os lados é barbárie social. Então, quer dizer, tem que ter aqui um elemento, mas ele primeiro reforçando essa tendência dominante. Quer dizer, é uma tendência dominante esse desenvolvimento da personalidade, né? Mesmo nas condições. E é uma coisa interessante pensar, hein? Quer dizer, como é que ela é uma tendência dominante nas condições, por exemplo, do estranhamento? Porque talvez aí você tenha a contradição. E essa é a contradição, quer dizer, você tem o desenvolvimento da personalidade humana, né? Mesmo nas condições do sociometabolismo da barbárie, né? Quer dizer, porque essa é a forma que talvez a gente tenha que entender, por exemplo, tudo que aconteceu nas últimas décadas, né? Quer dizer que você, mesmo nas condições que nós estamos vivendo hoje, você tem elementos, né? Um processo de desenvolvimento social, onde você tem possibilidades, né? Que não são, é claro, não são desenvolvidas pelo sistema, mas que estão, vamos dizer assim, eu chamei lá na época que eu escrevi aquele livro Dialética da Globalização, eu chamei de possibilidades espectrais, né? Espectros de possibilidades do devir humano, né? Quer dizer, é aquilo que nós poderíamos ser, mas não somos. Mas isso é um ser, né? É um ainda não ser, né? A expressão lá do Ernest Bloch, né? Normsein, né? Quer dizer, é um ainda não ser, mas esse ainda não ser, ele é uma forma do ser, né? Quer dizer, esses espectros, eles estão entre nós,
mesmo que a gente esteja lado a lado aí, né, numa ordem, né, quer dizer, uma coisa muito dura, expressão muito dura dita pelo Ernest Bloch, né, estejamos amarrados a cadáveres, né, porque na verdade é isso. A ordem do capital é uma ordem já falida, né, já psida, já morta, né, nós estamos lidando é, com um capitalismo zumbi, né, as pessoas estão amarradas a esse cadáver, né? Mas as possibilidades elas estão colocadas lá, porque senão não teria sentido você estar falando em emancipação social ou luta política emancipatória, tá? Não teria sentido nenhum se não houvesse esse noch nicht sein, esse ainda não ser, né? Que não é do Lukács, é do Ernest Bloch, essa reflexão sobre o princípio esperança, né? Eu não sei se você conhece são 3 volumes, né? Foram Não conheço, Giovanni. publicados, né? O Princípio Esperança, Ernest Bloch, editora Contraponto. É um livraço, né? Ernest Bloch, esse é um clássico aí do Princípio Esperança. E eu, durante um tempo, eu dei até mini cursos sobre esse autor, né? Que é pouco discutido aqui no Brasil, mas por conta dessa interpretação que eu fazia com respeito à globalização, lá em 2002, tal, né, que eu via, tal como o Milton Santos, né, eu via a globalização não apenas como uma mundialização do capital, como uma ideologia, mas como um processo civilizatório, né, o que, evidentemente, os comunistas discordariam, né, mas que o Lukács concordaria, porque esse processo civilizatório, esse recuo das barreiras naturais, ele está lado a lado desse processo de barbárie social. Basta o desenvolvimento aí das novas tecnologias, das possibilidades que são colocadas pela inteligência artificial, né, da robotização, dos avanços que se tem, né? O caso aí da China está muito, né, visível, o desenvolvimento de forças produtivas, né? Então, esse desenvolvimento ele ocorre, né, ao lado dessa degradação da personalidade humana, que é a barbárie social. Mas está lá, tá ocorrendo. Então, isso aqui é interessante, a questão lucasiana, ela, ao invés de dizer né, que é só o negativo, né, ele expõe a contradição, né? Esse aqui, Lukács, é muito interessante. Eu acho que a gente pode ler o próximo parágrafo, né, Matheus? Podemos, Giovanni. Vamos lá. Trago fusão. Naturalmente, os seres humanos singulares e os órgãos autocriados de sua atividade, Estado, partidos, etc., reagem a cada movimento desse processo com pores teleológicos destinados a estimulá-lo ou inibi-lo, impedi-lo ou modificá-lo. Na maioria dos casos, porém, com aqueles que simplesmente expressam sua adequação à respectiva formação, o desejo de se reproduzir livremente em seu interior. Eu vou ler de novo essa parte aqui, tá, Giovanni? Porque eu achei que ficou meio confuso. Certo. Ó, naturalmente, os seres humanos singulares e os órgãos autocriados de sua atividade, Estado, partidos, etc., reagem a cada movimento desse processo com pores teleológicos destinados a estimulá-lo ou inibi-lo, impedi-lo ou modificá-lo.
Aí ele faz um ponto e vírgula aqui. Na maioria dos casos, porém, com aqueles que simplesmente expressam sua adequação à respectiva formação, o desejo de se reproduzir livremente em seu interior. Mas como sabemos que todo por teleológico só consegue colocar em marcha séries causais, todos esses pores teleológicos das pessoas singulares desembocam, de alguma forma, na totalidade do processo, pelo qual cada formação se reproduz e se desenvolve como totalidade. O modo como esses efeitos deixam de ocorrer depende, pois, da ação conjunta dos dois componentes. O protesto de uma pessoa singular, ainda que expresso em pores teleológicos efetivos, via de regra será faticamente ineficaz. A história das revoluções, porém, nos ensina que o aparecimento desse protesto em massa pode converter-se em fator subjetivo numa situação revolucionária. Fator subjetivo numa situação revolucionária, levando à vitória de uma modificação social. Pois, também essa questão só pode ser aqui considerada em seus contornos mais gerais, precisamente nas transformações revolucionárias, nas transições explosivamente concentradas de uma formação a outra. Expressa-se a relação entre fator subjetivo e o objetivo do desenvolvimento social de maneira extremamente plástica. Lenin diz: para que rompa uma revolução, não basta de hábito que as camadas inferiores não tenham mais vontade, mas é necessário ainda que as camadas superiores não tenham mais capacidade de continuar levando tudo da maneira antiga. Aí é notável a diferenciação da atividade humana em poder e querer. Para as pessoas que, por razões de classe, desejam que uma formação continue funcionando tal qual ela é, basta que a sociedade existente seja capaz de realizar decisões alternativas que possam simplesmente estimular a sua reprodução, ou pelo menos pareçam estimulá-la. Naturalmente, isso não é uma obviedade eterna. As situações de crise manifestam-se objetivamente nas crescentes dificuldades objetivas de realizar pores teleológicos desse tipo. Mas também não se pode absolutizar uma tal tendência objetiva importantíssima. O próprio Lenin previne contra isso. Não existe situação absolutamente sem saída, diz em um discurso no segundo congresso do Comintern. Porém, como tendência, tal estreitamento catastrófico do campo das possibilidades da classe nesse momento dominante é um elemento da maior importância, sinal de que o fator objetivo de uma transformação revolucionária começou a operar. Começa a instalar-se a situação revolucionária objetiva. Marx e seus importantes seguidores, porém, mostram com o exemplo de muitas situações revolucionárias que só a simultânea ativação do fator subjetivo que expressa um querer pode realmente conduzir à revolução uma vitória. Esse entrelaçamento mútuo dos fatores puramente subjetivos e de fatores que, a partir de atos do sujeito, se sintetizam em objetividade social, produz o verdadeiro sentido da fundamental tese geral de Marx de que os homens fazem eles mesmos a sua história, a história do gênero humano, mas jamais em condições por eles mesmos
escolhidas. Beleza, maravilha de parágrafo aqui, tá? Reflexões muito interessantes. E olha que no próximo parágrafo, logo eu já vejo aqui de cara o problema do estranhamento. Mas ninguém vai discutir o próximo parágrafo, a gente vai discutir esse parágrafo que foi lido, né? Sim. Mostra aqui essa... Enfim, aqui é o parágrafo que mostra essa dialética aí entre verdade e necessidade, teleologia e causalidade, enfim, essa dialética da história, né? Da história do gênero, né? Quer dizer, entre a questão objetiva, subjetiva, tal. Então, tem algum ponto que você gostaria de comentar aqui, Matheus? Giovanni, eu até para fazer uma propaganda lá do livro, né? Sim. Que o nosso capítulo lá ressalta essa importância do fator subjetivo, Sim. né? Sim. E trazendo à tona essa questão ontológica e esse entrelaçamento entre os fatores objetivos e subjetivos, né, para a compreensão efetiva da ação política, né, da importância desse fator subjetivo desprezado por uma compreensão mecanicista, né, do próprio marxismo, né, como algo fundamental de ser compreendido quando a gente faz uma análise política da realidade, né? A gente deve levar em consideração o fator subjetivo, porque apesar da história se processar, né, se desenvolver em processos causais, a teleologia é uma recombinação dessas determinações que chegam ao sujeito, né, e que põem em movimento novos nexos causais, mas ao fazer isso, insere na sociedade novas necessidades, né? E isso é fundamental, né? Essas novas necessidades que surgem dizem de transformações que estão sendo feitas, que estão em curso e em processo, e que não são de uma dialética da natureza ou de efeitos aleatórios, né? Mas de uma ação teleológica humana, no momento preciso, que põe em movimento novos nexos causais, né, que foram reorganizados, né? Então, apesar de a história continuar sendo sempre o resultado do desenvolvimento desses nexos causais, o fator subjetivo ele é fundamental, né? Aqui o Lukács vai destacar em vários momentos, na Prolegômenos, nas entrevistas que ele dá, enfim, essa questão de quando a revolução se põe, né, por essa questão do poder e querer, né, quando os fatos objetivos, quando questões objetivas, o fator objetivo se instaura, né, de não haver mais possibilidades de continuar dando manutenção a um determinado status quo, que aquilo irrompa no movimento revolucionário, mas dá condução também necessária ali, nesse momento, de para onde vai esse movimento revolucionário, né? E por isso ele sempre resgata, como ele resgatou aqui, o Lenin, né? Na obra lá, O que Fazer. E aquele capítulo lá, ele faz esses apontamentos, retoma, inclusive, essa citação do Lenin aqui, né? A própria citação do Marx, depois que os homens agem, mesmo em detrimento da sua, mesmo em direção à sua ruína, né? Mas são obrigados a agir porque são obrigados a responder, né? A dar a resposta como seres sociais que são. Então, acho que esse parágrafo aqui, ele expressa bem grande parte daquela discussão que a gente faz lá no capítulo, que, enfim, demora-se um certo tempo, né, uma quantidade de folhas maior ali, tentando integrar elementos que estão presentes na obra do Lukács, do Gramsci, naquele teu livro também sobre o neoliberalismo no Brasil, né? Enfim, só retomar, aproveitar esse momento aqui para fazer a propaganda Exato, do importante. livro. É o livro aí, Crítica do Capital, está à disposição aí no site do Projeto Editorial Praxis. Agora, eu queria só comentar alguns
alguns pedaços aqui desse parágrafo, porque Vamos lá. o Lukács, ele, bom, ele está numa época que, na verdade, não sabia, mas ele ali estava se começando um grande processo de contra-revolucionário, né? Quer dizer, daquilo que estava ocorrendo na década de 1960, que foi o Instituto Capital, né? Quando essa etapa foi uma etapa de muita convulsão social. Você teve a Revolução Cubana, você teve o avanço da Revolução Cultural na China, você teve os movimentos de libertação nacional, além daqueles movimentos pelos direitos civis, né? Você teve lutas sindicais selvagens, né? Lutas pelo controle da produção. Então, você teve, né, movimento estudantil, né? Então, você tinha realmente uma conjuntura, quer dizer, uma conjuntura revolucionária, pelo que aquela ordem ela ela estava passando por muita dificuldade, né? E se estava pondo em questão a capacidade das camadas superiores de continuarem levando tudo na maneira antiga, né? Essa é a questão, isso é interessante, essa citação aqui do Lenin, né? Que quando as camadas superiores não, elas perdem essa capacidade de continuar levando tudo na maneira antiga, e rompe uma revolução, né? Quer dizer, você tem que ter também essa situação. Agora, mais adiante, o Lukács coloca assim, ó, a sociedade existente, basta que a sociedade existente seja capaz de realizar decisões alternativas que possam simplesmente estimular a sua reprodução, ou pelo menos pareçam estimulá-la. Quer dizer, e foi isso que o Capital fez a partir da década de 1970. Diante dessa crise, vamos dizer, dessa crise orgânica, ele elevou aí as formas, né, de manipulação para estimular, pelo menos, né, a decisão das pessoas para que elas escolhessem, né, fazer parte dessa reprodução social, né? Quer dizer, produção capitalista, agora sobre o novo espectro, né? Quer dizer, você teve uma mudança aí essa coisa do espectro neoliberal, né? Quer dizer, você tem uma mudança aí já a partir dos anos 70, que envolveu esse estímulo à reprodução capitalista, né? Quer dizer, se criou estímulos nos mais diversas naturezas. Aí é uma discussão que tem que ser feita, a questão da ideologia, né? As formas que foram utilizadas, inclusive, para estar manipulando aqueles carecimentos lá né, dos estudantes, das mulheres, dos negros, daqueles que estavam se insurgindo, pensando no caso dos Estados Unidos, né? Você teve diferentes formas de estímulos a uma reprodução capitalista, né? Quer dizer, que não fosse quer dizer, é uma contra-revolução, né? O que é a contra-revolução? É quando você faz um movimento para e as pessoas queiram, aí é uma decisão, né, das pessoas, continuar é, reproduzindo essa ordem, né,
na forma que está sendo oferecido, né? Quer dizer, porque também tem que se oferecer uma mudança, né? Quer dizer, você tem que mudar para que as coisas continuem as mesmas, né? Isso é o ditado aí do Lampedusa, né? Quer dizer, então, tem outra passagem aqui mais abaixo que ele diz: tem muitas situações revolucionárias que só a simultânea ativação do fator subjetivo, que expressa um querer, pode realmente conduzir a revolução a uma vitória. Essa questão do querer, né, vamos dizer, né, Gramsci fala numa vontade, né, na vontade coletiva, é uma questão fundamental, né, inclusive está lá discutido no capítulo e tal, mas a questão da vontade coletiva, né, quer dizer, você manipula a vontade coletiva, né, as pessoas querem reproduzir, né, o capitalismo. Hoje não está muito claro isso daí, quando as pessoas elas colocam no horizonte a questão do empreendedorismo, elas colocam no horizonte essas novas formas de querer, né, um querer identitário, né, de se sentir, vamos dizer, confortável nesse horizonte identitário, que é um horizonte estreito, né? Não é horizonte de classe, é um horizonte estreito, mas ali você tem a questão né? A questão da vontade, né? Você teve estímulos, você teve Lukács não fala em manipulação, mas é o capitalismo manipulatório, ele sabe disso, ele já falava lá na década de 1960, né? E esse capitalismo manipulatório, ele vai reforçar a sua capacidade de fazer com que as pessoas elas queiram continuar reproduzindo esse sistema, apesar, para isso se criou ilusões, né? Ilusões de mobilidade social, ilusões de serem, né? Autoempreendedores, terem o próprio negócio, enfim, para aquelas camadas, né, e eu diria até o seguinte, que a esquerda colaborou com isso. A esquerda colaborou com isso, parte do grande transformismo, né, aonde aqueles, né, partidos que poderiam ser o elemento de fazer a disputa contra-hegemônica, de criar uma outra vontade coletiva que não fosse a vontade de reproduzir a ordem, né? Pelo contrário, você teve uma esquerda que criou estímulos para que as pessoas quisessem continuar, né? Continuar nessa ordem, né? Dando benefícios, dando bolsas, Bolsa Família, dando bônus de gratificação, incentivando as formas, né, as ilusões com respeito ao empreendedorismo, à meritocracia, de diferentes formas ideológicas que passaram a predominar na era neoliberal, né? Quer dizer, isso tudo, de fato, mexe com a questão do querer, né? Se eu não quero, não existe. Não existe. Mesmo que aquela ordem, ela não possa mais, isso é que é interessante, né? Ela não possa mais ter a capacidade de continuar levando tudo na maneira antiga, mas isso é muito curioso, né? Quer dizer, a América está na tremenda crise orgânica lá do capitalismo americano e tal, né? Quer dizer, até que ponto as pessoas vão querer continuar, né? Reproduzindo aquilo dali, né? Quer dizer, essa é uma grande questão, né? Já tem perspectivas, possibilidades colocadas lá de surgir, inclusive movimentos que dão origem a um outro partido que não seja só o Partido Democrático e Republicano, né? Possa ser um partido socialista nos Estados Unidos. Pela primeira vez, você tem condições objetivas muito, muito claras, porque ali
você tem uma crise muito profunda do fator objetivo, né? Quer dizer, de um capitalismo que não consegue mais, né? Porque a manipulação tem limite, né? Ela não é todo poderosa, a ideologia não é todo poderosa, ela tem que ter a margem para poder estar, né? Então lá você já tem elementos de possibilidades, né? De uma ruptura. Isso é que é interessante aqui, de pensar esse desenvolvimento aqui, né? Quer dizer, de fazer história, né? Isso acontece tanto, não apenas nos Estados Unidos, mas você já está vendo isso na Grã-Bretanha, surgimento de um outro movimento que vai dar origem a um partido que não seja mais aqueles dois partidos que dominaram a cena política britânica desde sempre, né? Que é o Partido Conservador e o Partido Trabalhista, né? Está surgindo um partido lá à esquerda do Partido Trabalhista, um partido que tem inclusive base operária. Então, quer dizer, você tem, devido a essa crise orgânica que vive o Ocidente, né? O Ocidente vive uma crise orgânica profunda, a União Europeia, né? Você vê isso na Alemanha, né? Que aqueles partidos tradicionais, praticamente a social-democracia sumiu, dissolveu, né? Né? É uma coisa curiosa isso, como essa crise orgânica, ela, de um certo modo, a grande questão é que está se chegando nesse limite, né? De que as pessoas estão começando a expressar um querer, né? De ir além da ordem. Essa é a questão. Essa é a grande tarefa que seria da esquerda, né? De uma verdadeira esquerda radical, né? Ela está realmente construindo esse querer, né? Construindo esse querer. O que nós não vemos hoje na esquerda brasileira, né? O que nós temos é as pessoas tendo que escolher entre Lula e Tarcísio, né? Quer dizer, se reduziu a política meramente aquilo que a ordem oferece, né? Quer dizer, ninguém pensa por ter informação, não tem informação dessa vontade coletiva, desse querer, né? E as pessoas ficam querendo, né? São estimuladas a querer aquilo que, no fundo, reproduz a ordem. Elas possam até achar que vai se fazer diferente, né? É uma coisa curiosa, né? Só pode ser um enlouquecimento coletivo, porque se você faz a mesma coisa, né? A mesma coisa errada, né? Esperando que possa dar certo, né? Quer dizer, só louco, né? Que pode achar que erra uma vez e vai fazer a mesma coisa e pode, né? Erra uma segunda vez e uma terceira vez continua fazendo a mesma coisa e ainda acredita que vai ter resultado diferente. Quer dizer, você tem que ter aí, só para você ver como essa manipulação capitalista, né, da ordem burguesa, ela é muito poderosa, ela enlouquece as pessoas. É um enlouquecimento, assim, é um enlouquecimento que nós vimos, as pessoas querendo coisas, né, que não tem a ver com a objetividade, né? Quer dizer, elas querem que o sistema funcione como sendo uma sociedade capitalista, mas querem ter direitos, né? Quer dizer, isso é uma dissonância cognitiva que beira a loucura, que beira a loucura. Eu diria que é a questão da ignorância, né? Isso aí é parte da ignorância que o Estado neoliberal produz. Então, o Lukács, ele é muito interessante nesse parágrafo, né? Porque ele está falando aqui da ação histórica, né? Da ação histórica, né? Da questão de que como é que você vai fazer essa ação histórica, né? O fator subjetivo, né? Numa situação revolucionária, o que nós nunca tivemos no Brasil, pelo menos desde 1964, né?
Isso é uma coisa curiosa. Nunca no Brasil, desde 1964, nós tivemos uma, uma situação onde você tivesse um fator subjetivo que pudesse levar a uma situação revolucionária. Né? Só para você ver como aquele golpe ali foi profundo, né? Na alma e no corpo da nação brasileira, porque de lá para cá você nunca teve uma situação dessa. Nem em 1989, quando Lula foi candidato e quase ganhava lá do Fernando Collor, né? Você tinha uma situação revolucionária, né? Não era uma situação revolucionária, aquilo era uma eleição, né? Era uma eleição porque as pessoas elas não queriam mudar a ordem, né? A Constituição de 1988 ela não mudou a ordem, né? Todo o discurso, inclusive liberal progressista, era o discurso meramente de manter a ordem do Estado de Direito Democrático, tal, né? Quer dizer, nada contra a ordem oligarca, né? Como é forte nesse país é a capacidade, inclusive, das oligarquias burguesas de estimular a reprodução social. Eles têm uma capacidade imensa, talvez se possa explicar pelo domínio que eles têm nos meios de comunicação, informação, né? Modo como eles já lacraram aí na formação curricular, nas escolas, as próprias universidades, elas se tornam instituições da ordem, né? Da defesa da ordem, né? Hoje não tem mais aquele movimento estudantil que você tinha no passado, né? Os próprios partidos de esquerda também se tornaram instituições da ordem. Então, tudo isso estimula a reprodução da ordem, né? Mesmo numa situação de crise muito profunda que vive o capitalismo brasileiro, né? Então é isso. Eu acho que eu falei demais, mas é nessa direção. Matheus, a gente pode parar por aqui e deixar para o próximo encontro aí. Aí o Lukács vai começar a falar aqui no problema do estranhamento. Isso é que é interessante, né? Olha só, ele vai começar a falar nesse problema do estranhamento, entendeu? Aqui nós vamos para aquela discussão que a gente fez antes, né? Se ele abandona ou não o estranhamento, né? Pronto, então na próxima, neste mesmo horário e canal, nós estaremos vendo. Agora é que vai coisa, agora é que vai pegar, né? Porque é isso que a gente estava querendo, né? Discutir aí o conceito de estranhamento. É isso aí. Um abraço, Um Giovanni. abraço. Até semana que vem. Um abraço a todas e todos. Tchau, tchau. Aí. Ixi.